Quando os engenheiros chineses apresentaram seu primeiro carro elétrico a ser levado a sério, os gigantes ocidentais da indústria automóvel nem sequer lhe prestaram atenção. E por que razão o fariam? A Alemanha fabricava motores de combustão há décadas. O Japão havia aperfeiçoado a tecnologia híbrida. E os Estados Unidos ditavam o ritmo de toda a indústria global. De repente, surgiu um carro estranho, proveniente de um país que os participantes sérios do mercado consideravam uma fábrica de imitações baratas. Mas esse desprezo revelou-se o erro mais dispendioso na história da indústria automóvel mundial. Porque em menos de 20 anos, a China não só recuperou o atraso, como reescreveu as regras do jogo para o mundo inteiro. Tudo começou não com declarações ambiciosas, nem com conferências de imprensa ruidosas. Em 2008, chegou ao mercado um carro que, à primeira vista, era difícil de classificar como revolucionário. Era o BYD-F-3DM, um híbrido que podia funcionar tanto com bateria como com motor a gasolina, e que exteriormente mal se distinguia de uma berlina compacta comum. Sem design futurista, sem a sensação de uma ruptura tecnológica. Apenas um carro simples com algo fundamentalmente diferente no seu interior. Nesse momento, muito poucos perceberam que aquela era a base sobre a qual seria erguida a maior revolução automóvel da história moderna. Parecia um experimento local de uma marca que havia decidido nadar contra a corrente de toda a indústria global. Uma marca, uma aposta, com probabilidades de sucesso quase nulas aos olhos dos observadores externos. Mas por detrás desse início modesto, escondia-se uma estratégia que a China nunca revelou abertamente. Em vez disso, começou simplesmente a construir, em silêncio, de forma ordenada e sem alarde. O Estado direcionou o fluxo de capital para este novo setor. Os primeiros postos de carregamento começaram a surgir, inicialmente poucos e pouco confortáveis, mas estavam lá. Foram lançados programas de incentivo que tornavam os carros elétricos mais acessíveis para os compradores. Tudo isso aconteceu sem fanfarra e sem promessas ruidosas de mudar o mundo. Entre 2010 e 2015, os carros elétricos na China continuaram a ser um fenômeno de alcance limitado. Eram vistos principalmente em frotas de táxis, veículos governamentais e programas piloto urbanos. O cidadão comum ainda não considerava o carro elétrico uma opção real. Era um instrumento de política pública, não um artigo de consumo de massa. Mas foi precisamente nesse período que aconteceu algo que determinaria tudo o que se seguiu. A China chegou a uma conclusão estratégica concreta. Não havia lugar para ela entre os líderes no mundo dos motores de combustão tradicionais. A Alemanha, o Japão e os Estados Unidos haviam construído a sua supremacia na indústria automóvel ao longo de décadas. Superá-los no seu próprio terreno era praticamente impossível. Era necessário um terreno diferente, e esse terreno era a eletrificação. Esta decisão, abandonar a competição onde a derrota estava pré-determinada e concentrar todos os recursos onde o jogo ainda não havia começado, revelou-se um dos cálculos estratégicos mais precisos na história da indústria. A China não tentou ser a melhor no mundo antigo. Pôs-se a construir um mundo novo. Após 2015, o panorama começou a mudar a uma velocidade surpreendente. Um mercado que havia fervilhado em lume brando durante anos explodiu de repente. O apoio estatal intensificou-se rapidamente. Descontos, subsídios, isenções fiscais
e matrículas especiais em cidades onde os veículos a gasolina enfrentavam restrições. Tudo isso criou incentivos enormemente poderosos tanto para os fabricantes como para os compradores. Dezenas de novas marcas começaram a entrar no mercado. A China tornou-se um enorme laboratório onde centenas de experiências decorriam em simultâneo. Alguns fabricavam pequenos carros urbanos, acessíveis para percursos curtos na cidade, enquanto outros tentavam criar os primeiros modelos de luxo chineses capazes de competir com marcas europeias. Os fracassos foram numerosos, mas desse caos começaram a emergir nomes que o mundo em breve conheceria: NIO, XPeng e Li Auto. Estas empresas não nasceram como mais um fabricante automóvel que havia decidido copiar modelos ocidentais. Desde o início, foram construídas sobre uma filosofia diferente. Para elas, o carro não era simplesmente uma máquina com motor e rodas. Era uma plataforma, um ecossistema digital, um dispositivo que comunica sem fios como um smartphone. Uma parte integrante da vida digital do seu proprietário, ligada ao seu telemóvel, casa inteligente, hábitos e rotas. Ficou então claro que os fabricantes chineses não estavam apenas a dominar o trem de força elétrico, mas a repensar a questão fundamental do que é um carro. E esta nova forma de pensar representava um desafio muito mais profundo para a indústria ocidental do que a mera concorrência de preços. A próxima grande transformação ocorreu aproximadamente entre 2020 e 2023. Nessa altura, a China havia deixado de recuperar o atraso. Era agora a China que ditava o ritmo. A BYD, a mesma marca com que tudo começou em 2008, tornou-se a líder absoluta do mercado e começou a competir com a Tesla não apenas a nível interno, mas também a nível global. Só isso era incrível, mas a história desse período era ainda mais complexa. Surgiu o Wuling Hongguang Mini EV, um pequeno carro elétrico urbano acessível a todos, que se tornou um meio de transporte de massa para milhões de pessoas. Não era um símbolo de estatuto, nem um brinquedo tecnológico para entusiastas. Apenas um meio de locomoção urbano cômodo, econômico e prático. O carro elétrico deixou para sempre de ser um luxo ou um conceito do futuro. Tornou-se uma ferramenta do cotidiano, tão cotidiana como um smartphone no bolso. É difícil exagerar a importância desta transformação. Quando uma tecnologia deixa de parecer extraordinária e passa a fazer parte da vida diária, significa que venceu. E na China, o carro elétrico percorreu esse caminho muito mais depressa do que alguém esperava. Até 2025 e 2026, a China havia atingido um nível que pouco antes parecia inimaginável. Não só fabrica carros elétricos em grande escala, como controla a indústria global, desde a produção de baterias ao software, do design à cadeia de abastecimento. A BYD continua a ser o gigante dominante, cujo nome é agora conhecido em todos os continentes. A Geely produz alguns dos modelos mais vendidos no mercado interno e avança ativamente para mercados internacionais. E aqui entra em cena um interveniente que ninguém na indústria automóvel esperava: a Xiaomi. A empresa que o mundo inteiro conhecia como fabricante de smartphones e eletrônica doméstica lançou um carro, o SU7, e provocou uma verdadeira explosão no mercado. Não foi simplesmente a chegada de mais um carro elétrico. Foi uma declaração de que a linha divisória entre a indústria automóvel e a indústria tecnológica já não existe. O SU7 não foi apresentado como um carro com funcionalidades inteligentes, mas como um dispositivo sobre rodas, ligado ao mesmo ecossistema
ao qual estão ligados o telemóvel, o tablet e o smartwatch do seu proprietário. E a reação do mercado foi imediata. A Tesla continua presente neste ambiente. A marca mantém o seu público, a sua influência e a sua posição, mas a dominância que tinha anteriormente já não é possível. O mercado chinês, o maior do mundo em termos de vendas de carros elétricos, tornou-se uma arena onde um novo modelo surge todos os meses, e a concorrência é tão intensa que mesmo os intervenientes fortes têm de provar constantemente a sua relevância. Se tentarmos abarcar todo este percurso de uma só vez, desde aquele híbrido estranho de 2008 até a dominância global de 2025 e 2026, a dimensão do que está a acontecer é verdadeiramente de tirar o fôlego. Em menos de 20 anos, um país que os intervenientes sérios da indústria automóvel não consideravam um verdadeiro concorrente passou de experiências limitadas a liderar toda a indústria global. E isso é mais rápido do que qualquer revolução na história da indústria automóvel. Mais rápido do que a ascensão da indústria automóvel japonesa. Mais rápido do que o surgimento da escola de engenharia alemã. Mais rápido do que a viragem para o automóvel que ocorreu nos Estados Unidos em meados do século passado. O que está por detrás desta velocidade? Várias coisas em simultâneo. A vontade do Estado e um financiamento contínuo ao longo de muitos anos. A disponibilidade para suportar fracassos e continuar a experimentar. E um enorme mercado interno que permitiu testar soluções e aplicá-las em grande escala sem ter de recorrer imediatamente a mercados internacionais. E talvez o mais importante de tudo, a clareza estratégica de escolher uma direção quando essa direção não era óbvia para ninguém. Os fabricantes ocidentais continuaram, nesse período, a aperfeiçoar aquilo que já faziam bem. É um argumento compreensível. É o argumento do sucesso. Mas foi precisamente isso que os colocou em desvantagem face àqueles que construíam o futuro enquanto eles aperfeiçoavam o presente. Hoje, os carros elétricos chineses são vendidos em mercados onde as marcas europeias e japonesas dominavam de forma incontestada até há pouco tempo. As tecnologias desenvolvidas na China estão a tornar-se padrões globais, e empresas que há 10 anos ninguém conhecia fora do país figuram hoje entre os intervenientes mais discutidos da indústria global. A história do carro elétrico chinês não é a história de uma única marca nem de uma única invenção. É a história de como uma decisão estratégica, tomada no momento em que ninguém acreditava que era certa, pode alterar o equilíbrio de poder num setor inteiro. E de como as maiores mudanças, muitas vezes, não começam com anúncios ruidosos, mas com um trabalho silencioso e ordenado que inicialmente não chama a atenção de ninguém. Se queres continuar a acompanhar esta história e a de outras revoluções tecnológicas que estão a mudar o mundo neste preciso momento, subscreve o canal e dá-lhe um gosto. É a melhor forma de não perderes o próximo episódio.